Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais um momento, estamos aqui reunidos. Pedimos, por favor, a todos que estiverem portando os seus celulares, que possam colocar no vibra ou desligarem. Só temos a agradecer. E vamos aos nossos avisos. Mais uma vez, agradecendo a todos, pela presença, aos internautas também, viu? Só temos a agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, por estarem sempre conosco, Pedimos sempre que possam, sempre que possível, curtir, compartilhar, esses nossos conteúdos maravilhosos. E vamos, como eu disse, aos nossos avisos. Temos o nosso enxoval, nós fazemos as doações para famílias assistidas. Temos o nosso artesanato aqui. Temos também, toda terça-feira, o nosso estudo. Temos passe também, nas terças-feiras. E aos sábados, todos os sábados, temos a nossa palestra. E às terças-feiras nós temos também o estudo, o nosso estudo, para iniciante. Temos os estudos mais avançados, e muitas outras coisas também. É só buscar informações, temos o nosso telefone, qualquer coisa, é só entrar em contato conosco e nós vamos informar dentro do nosso possível. Vamos agora fazer a nossa leitura do Evangelho. Caiu aqui no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos ler aqui o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumas dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por consequente, quando vos utilizas daquele axioma, não suspeitas de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua, porque então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito
consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto os achardes na terra, estareis em cativeiro. Para a nossa reflexão, vamos agora mais um momento agora de oração, de agradecimento. Agradecer ao Pai por aqui estarmos, para mais uma oportunidade, para mais uma missão, que estejamos de coração aberto, mente aberta, para aprender o que aqui vai ser exposto, que nossa amiga, irmã, trouxe para todos nós, com tanto carinho, com tanto amor. As lições do Mestre, trazidas para um momento de aprendizado. Só temos, ó Pai, a agradecer a todos também, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, a todos os internautas que se dedicam a tirar esse momento em suas casas, para fortalecimento também dos seus lares. Um pouco de luz, um pequeno evangelho no lar, nessas casas, nesse momento. Fortalece, Senhor, a todos nós. E só temos mais uma vez a dizer gratidão. E fortalece a todos nós, aqui no NEPLUM, todos os trabalhadores, frequentadores, visitantes, a todos. Obrigada, Pai. Ilumina esse pequeno instante de luz em nossas vidas. Que assim seja. E o tema de hoje, João Batista, o percussor. E a nossa palestrante, que vai passar toda essa informação cheia de luz, Glória Pita, que vai nos orientar dentro do possível. Queremos sempre saudar a todos com muito carinho, manifestando a minha alegria pelo reencontro e consideramos bem oportuno colocar este assunto, ou seja, rememorarmos João, tendo em vista não somente o que ele representa na nossa cultura, derivado da trazida dos portugueses para os nossos colonizadores, para nós, mas o que ele representa para a doutrina espírita. E ficarei bem contente se acrescentar
ao que vocês já sabem, as informações que nós buscamos sobre o assunto. Em primeiro lugar, fazer uma correção muito importante. João, o Batista. Vamos ver por quê. Ao tempo, e até bem pouco tempo, nós éramos conhecidos e identificados pelo lugar onde morávamos, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria, irmã de Lázaro. Não existia o sobrenome, não era usado. Então, João o Batista, porque a especialidade dele como conhecida era batizar. Então, não se usava a expressão o batizador, ficou como o Batista. Então, não é João Batista. É muito bom que a gente saiba, para não usar um sobrenome Batista que ele nunca utilizou. Nós éramos conhecidos, repito, pelo lugar onde morávamos, pela profissão que exercíamos, aí sim, o Batista. E hoje já é diferente. Nós temos o sobrenome. Todos nós temos um prenome e um sobrenome que é mutável. Quando a gente se casa ou descasa, se usávamos os apelidos do marido, que é obrigatório, hoje já não é. Nós podemos conservar o nome familiar. Então, é preciso que a gente tenha essas informações para saber o que está dizendo no caso, não é? João o Batista, João o precursor, porque tem também João Evangelista, que foi discípulo de Jesus. Então, os conhecimentos e as experiências que eles nos passaram, cada um, como diz Xuxa, no seu quadrado, né? Para não misturarmos as coisas. Mas achei oportuno que trouxesse a figura de João para um exame, a importância do Espiritismo no que se refere a ele. Então, vamos começar. Passaram-se 10 meses. João estava preso numa fortaleza que era considerada intransponível. Jamais algum preso conseguiu evadir-se de Masqueronte. Ele ali estava seguro. Não poderia mais estar entre as pessoas
dizendo aquilo que prejudicava até a honra de Herodes Antipas. E ele, durante esses 10 meses, ao invés de se revoltar, ao invés de se entristecer, conta-se que ele utilizou este tempo para passar em revista a sua reencarnação, a sua oportunidade que ele estava vivenciando. Voltemos ao tempo. Nesta época, ele devia ter, que nós não podemos nem afiançar nada, porque o calendário era outro, uns 30 anos. Então, quando a gente afirma determinadas coisas, determinados pontos, deve ser sempre precedido esta afirmação de uma atualização. Quando dizemos, por exemplo, que Jesus morreu com 30 ou 33, não me lembro bem, não podemos assegurar isso, porque o calendário era outro utilizado. Se contava o tempo diferente, mas vamos, ele deveria ter uns 30 anos. Como ele surgiu? O pai dele, Zacarias, era um homem probo. Conhecido exatamente pela sua fidelidade ao que fazia. Um homem simples, trabalhava para os sacerdotes no templo e se dedicava à tarefa de limpar. Tudo que estava no templo era zelado por Zacarias. Ele fazia, por isso ele era um homem probo, a sua tarefa de uma maneira muito dedicada. Tudo isso é importante para caracterizá-lo. Mas Zacarias tinha uma dor íntima que ele não cessava de lamentar. Porque naquele tempo só eram considerados abençoados por Deus os lares que tivessem filhos. E o lar de Zacarias não tinha filhos. Ele já estava velho. A sua mulher, Isabel, era infértil. Eles nunca tiveram filhos. E a questão, sobretudo quando ele estava no templo, fazendo a limpeza necessária para os sacerdotes, era essa: por que Deus não abençoou o meu lar? E essa tristeza o martirizava, embora ele não se queixasse a ninguém. Um dia estava Zacarias limpando o templo e ele ouviu uma voz que lhe disse: Zacarias, você terá um filho. A sua mulher, Isabel, embora velha,
ficará grávida de um menino que você chamará João. Imaginemos o que aconteceu naquele momento. Zacarias sozinho num templo, ouvindo exatamente essas palavras. E ele estava recordando, lembra, João, porque o pai contou. Mas Zacarias ouviu, procurou de onde vinha aquela voz, não encontrou ninguém que identificasse. Então, ele, na dúvida que carregava, ele manteve a dúvida. A mulher infértil já estava velha, ele velho também. Não poderia acontecer aquilo. E a voz continuou: por que você está duvidando? A partir de agora, você ficará mudo. Este o fato que João estava recordando. Claro que ninguém soube o que haveria de acontecer, porque ele ficou mudo mesmo. Voltou para casa, não podia dizer a ninguém o que aconteceu, porque ficou mudo. Pouco tempo, Isabel declarou, Isabel, porque Isabel era prima e irmã de Maria, Isabel deu a notícia a ele. Ele não podia dizer nada porque estava mudo. E João nasceu. No dia que João nasceu, ele recobrou a voz, simplesmente dizendo que aquele filho teria o nome de João, exatamente como lhe foi ordenado naquele dia. Os acontecimentos ocorreram. João, nascendo desta maneira inusitada, ele não contou nada a ninguém, o que se passava, simplesmente obedeceu ao que lhe era recomendado. Maria, Maria, mãe de Jesus, que era irmã de Isabel, depois de algum tempo soube que Isabel engravidara e teve um filho chamado João, veio visitá-la com Jesus para conhecer o primo. Começaram a conversar Isabel e Maria, as irmãs. Isabel, muito preocupada, contando a Maria, coisa que ela não fazia com ninguém, a diferença entre o seu filho João, que já nascera na sua velhice, das outras crianças. Era um menino que não brincava com os outros, não procurava a diversão dos outros. Era um menino que gostava de ficar pensando. E ela ficava muito preocupada, porque não conhecia nenhuma criança que ficasse muito tempo pensando. Gostava ele de conversar com as pessoas mais simples,
sobretudo com os viajantes que passavam ao longo do caminho onde moravam, sustentando essas pessoas com suas palavras de ânimo. Isso ela não compreendia. Ele gostava de brincar com os animais, cuidando dos animais. E tudo isso a preocupava muito. Quando ela acabou de fazer sua queixa a Maria, Maria começou a fazer a queixa exatamente dela também. Que não era só o filho de Isabel, João, que era assim. Ela estava muito preocupada também com o seu primogênito Jesus. Por quê? Embora Jesus vivesse num lar com muitas crianças, porque quando Maria se casa com José, ele já traz 5 filhos de Débora. Ele era viúvo e trouxe os filhos para Maria criar. Além disso, comprovadamente, Jesus teve mais 5 irmãos. Mas, ao invés de Jesus se integrar com os irmãos, ele gostava exatamente de fazer o que João estava fazendo e preocupava a sua irmã Isabel. Ele gostava de ficar pensando. Ele gostava de olhar a brincadeira dos irmãos, mas não compartilhava. Gostava de ver a natureza, gostava de conversar com os adultos e sempre tinha palavras de conforto e até de orientação. E isso muito a intrigava. Quando elas estão conversando, trocando essas ideias, eles dois se aproximam, que estavam lá conversando, e Maria nota que Jesus está ouvindo João e apontando para um determinado lugar, como se conhecesse aquelas paisagens. E João apoiava o que Jesus estava dizendo. Mais uma cena intrigante para elas, que depois nós vamos entender. Mas se despediram e Jesus convida João para chegar até a família e perguntando: por que não vens conosco? E João, ao invés de responder, é antecipado por Jesus, respondendo a sua mãe: é necessário que ele venha primeiro. Tudo isso passando pela mente de João, para que ele pudesse encadear tudo o que aconteceu na sua existência a partir da sua prisão em Masqueronte. Vão embora, se despedem, vão embora, e João se lembra. Cresceu, ficou um rapaz e resolveu fazer o que todos os rabis faziam. Aquele périplo no deserto, antes de começar a sua existência.
ele se veste de uma forma especial, com uma pele de carneiro, que lhe cobre o corpo, e na cinta, um cinto de couro que lhe identifica como nós conhecemos a sua imagem. Vai para o deserto, ao invés de ter uma vida comum com o seu pai ou os outros homens, e começa a pregar. Começa a atrair multidões. Ao invés de ir para o templo, como os rabis faziam, ele começa a andar com essas multidões, pregando o amor a Deus, criticando, sobretudo, o comportamento dos sacerdotes do templo, o que muito incomodava. Mas não podiam fazer nada, porque o que ele fazia, quanto mais ele pregava a bondade, a seriedade, tudo isso que lhe fazia um bom condutor, ele era vigiado pelos sacerdotes. Mas nada lhe acontecia, porque o que o caracterizava era batizar, ou seja, comportamento que nenhum dos outros rabis tivera até então. Sempre carregava aquela multidão para perto do rio, sobretudo o rio Tiberíades. E ali as filas enormes para que ele batizasse. No que consiste este batismo? Aqueles que queriam, que manifestavam o seu desejo de se livrar dos pecados, de mudar seu ritmo de vida, ele imergia na água e dizia que os pecados anteriores estavam perdoados. Imaginemos que ele próprio passa sobre o seu olhar a quantidade de pessoas que ele batizou. E ficava muito feliz, porque o que ele preconizava com o batismo era a melhoria do seu povo. Aqueles que eram pecadores anteriormente mudavam de vida. E um dia ele bem se lembrou. Ele viu ou sentiu numa daquelas pessoas que se aproximava uma luz invulgar. Ele parou o que estava fazendo e olhou na posição que a luz lhe atraía. Aquele homem que estava vestido e emitia esta luz era uma pessoa especial. Ele para e espera que aquele homem chegue até ele e tem eles um diálogo muito interessante para a sua lembrança. Ele identifica para o povo que o Messias prometido tinha chegado, identificando
o seu primo Jesus pela luz que emitia e se recusa a batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Messias que o povo hebreu tanto pregava desde os tempos imemoriais. Mas Jesus, chegando perto dele, diz: é necessário que você me batize, porque o caminho já está aberto. Você foi o precursor. Daí ele ser chamado como precursor, aquele que vem antes, aquele que antecede. E Jesus se deixa emergir na água, embora não tenha nenhum pecado, como os que ele batizava anteriormente. E aí, após este batismo de Jesus como identificador da sua tarefa, nunca mais se viram. Se separaram e ele começa a se lembrar porque nunca mais ele viu seu primo Jesus. Volta às suas pregações e, passando perto do palácio, ele diz ao povo algo que vai ocasionar a sua prisão. Ele mostra o comportamento de Herodes, que ninguém sabia que tinha ocorrido. Herodes era casado com Herodíade. E Herodes vivia em mancebia com Herodíades. Porque Herodíades era casada com o irmão dele, que ele mandou para uma guerra para não mais voltar. Foi estratégia dele mandar o irmão como representante dele. Ele sabia que o irmão não ia mais voltar. E, apaixonado pela sua cunhada, passou a viver com ela em mancebia. Ninguém sabia disso fora do palácio. Herodes tem este conhecimento e ficou intrigado. Como é que João, que nunca tinha sequer entrado em palácio, sabia desta ocorrência? Nenhum dos lacaios, nenhum dos seus prepostos tinha comentado, com medo de qualquer atitude de Herodes. Conversou com Herodíade e tiveram a ideia de mandar João para a prisão de Masqueronte, porque lá ele não poderia mais divulgar este fato e eles estariam livres para manter o seu concubinato. Manda prender João. João vai para a prisão de Masqueronte. Neste ínterim, Herodes vai defender o seu condado e numa guerra pertinho dali.
é vitorioso e, na volta, ele resolve que haveria de comemorar a vitória perto de Masquerote. Mandou convidar todos aqueles príncipes que governavam aqueles lugares, mandou vir de lá do Egito as melhores bailarinas, os melhores alimentos, o vinho mais capitoso que existia naquelas redondezas. Tudo isso veio para uma semana de comemorações do seu aniversário. Uma semana se passou. No dia do encerramento das festas, evidentemente que todos muito satisfeitos por toda essa comemoração, davam loas a Herodes. E naquele dia exato, para encerrar as comemorações, repito, as bailarinas começaram a distribuir, sobretudo, vinho, e os convidados aceitando, já semi-embriagados. Principalmente ele, Herodes, muito feliz, porque todos os convidados accederam a ele para comemorar a vitória naquela batalha. Em determinado ponto, a orquestra ou os pífanos param e entra uma bailarina desconhecida, jovem, muito jovem, que começa com requebros especiais circular entre os convidados. Herodes procura conhecer, não consegue. Já alimentado pelo vinho que o atordoava, manda que ela pare e retire o véu que encobria o seu rosto. E qual não foi a sua surpresa quando ela, pela determinação do rei, retira o véu que encobria a sua identidade e ele reconhece sua sobrinha Salomé. E Salomé começa a fazer as danças que o enlouqueceram. E ele, em determinado momento, se ergue e diz aquela frase que todos nós conhecemos, que vai mudar toda a sua vida. Pede-me o que quiseres, dar-te-ei até a metade do meu reino. Todos nós, em algum tempo, por algum motivo, já ouvimos esta declaração. Tudo paralisa, que veio para a festa amando da sua mãe Herodíade. E ela fica atordoada diante de uma proposta tão grande do seu tio. E corre para a mãe. E lá, ela dialoga
com sua mãe: o que é que eu vou pedir? Tudo que eu quero, eu tenho. Mas Herodíade vê a possibilidade de vingança contra João, que está na prisão, masqueronte, e chegou a hora dela se vingar de João, que a nomeou para o povo aquilo que somente ela e Herodes sabiam da vida conjugal. Manda que Salomé peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Conta-se que Salomé recusa, fica espantada diante daquilo que ela nunca pensou sequer que pudesse acontecer. Mas a mãe cita: vai e pede. Neste ínterim, todos os convidados semi-embriagados incitam a Herodes que ele é o rei e palavra de rei não volta atrás. Quando Salomé volta da consulta à mãe, ela não vê por onde negar e pede a cabeça do Batista numa bandeja de prata. Herodes recua porque ele temia o Batista. Mas, diante da incitação de todos aqueles convidados, para que ele pudesse cumprir a sua palavra de rei, ele ordena ao soldado que descesse até a fortaleza e trouxesse a cabeça do Batista numa bandeja de prata. Quando o soldado desce para cortar a cabeça de Batista, ele encontra exatamente João com o pescoço flexionado, naquela situação em que começamos o nosso trabalho, rememorando toda a sua vida. Feliz, sim, porque cumpriu a sua programação. Qual fora Elias, que agora reencarnava como João. Quantos exércitos ele mandou decapitar quando era Elias. Agradecido ele a Deus por ter cumprido o seu papel. E agora se conformava com o destino que acontecera. Exatamente como decapitou tantos inimigos, ele agora era decapitado, ou seja, cortada a sua cabeça, para que uma mulher pudesse se vingar dele. E quando ele ouve o ranger da porta abrindo pelo soldado, ele já sabe o que vai acontecer e simplesmente diz ao soldado: faz o que te foi ordenado.
O soldado corta a cabeça dele, porque ele já está genuflexo, esperando, bota na bandeja e vai entregar a Salomé. Salomé recebe das mãos do soldado exatamente o seu pedido. Aquela cabeça com os olhos abertos, como se a olhar tudo o que estava ao seu redor. Ela fica espantada e a sua atitude é exatamente entregar aquela cabeça a quem teve a ideia, que é a sua mãe. Ela corre para entregar a cabeça de João à mãe. A mãe ressoa uma gargalhada que é ouvida por todos, porque todos na sala ou no lugar onde estavam ficam um pouco que abertos, como aconteceu aquela cena tão dantesca. E com esta gargalhada ela enlouquece. Assim a história de João. Herodes cumpriu a sua palavra. Salomé foi intermédio para que Herodíade pudesse enlouquecer diante da sua vingança. Como associar essa história que vem da tradição aos ensinamentos de Jesus? Naquele momento em que o soldado corta a cabeça de João, Jesus está em Jerusalém em oração e sabe perfeitamente o que estava acontecendo. Isso Jesus declara depois, que tudo aconteceu como estava previsto. Lembremos-nos daquela conversa quando ele era criança com João. É necessário que ele se vá primeiro, que ele cumpra o seu papel. E Jesus, após a declaração aos apóstolos, é Jesus que diz que João era Elias reencarnado. Começa a sua tarefa de ensinamento à multidão. A associação de Jesus, embora não tenha sido física, mas espiritual, para que eles pudessem, cada um, cumprir o seu papel. Várias vezes Jesus se refere a João, o seu precursor. O papel que ele veio desempenhar para que Jesus pudesse agora, não mais atacado por Herodes, fazer o seu papel de divulgador dos ensinamentos que ele nos deixou, que nós chamamos de Evangelho, para que nós pudéssemos hoje, aproveitando estes ensinamentos, lembrar-nos da proposta que é a reencarnação. Todos nós, queridos companheiros, estamos revivendo
a nossa oportunidade de vida. Hoje, nós somos aqueles que temos a oportunidade de sermos melhores. O exemplo que João pacificamente se deixa prender em Masqueronte, como ele não reage diante da prisão, como ele não reage diante da chegada do soldado que ele sabia que ia decapitá-lo. Para que vivamos as nossas dificuldades de hoje, porque elas são úteis. Elas devem ser compreendidas, elas são o resultado das nossas existências anteriores, pois somos criados simples e ignorantes. Mas teremos sempre a oportunidade de ressarcir, de nos melhorar, de fazer de uma forma diferente, baseado nos ensinamentos de Jesus, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. E a doutrina espírita, revivendo o conhecimento da reencarnação, que já é utilizado por outras religiões orientais, embora até hoje combatido pelas religiões tradicionais do Ocidente. Nos traz este reconhecimento. Nunca nos revoltarmos pelos sofrimentos, pelas doenças, pelas oportunidades que temos de enfrentar. Sempre compreendermos que chega exatamente neste momento a compreensão, a busca desta compreensão e enfrentarmos as dificuldades com zelo, sabendo que a lei de Deus é perfeita. Podemos identificar João na postura de esperar que o soldado pudesse decapitá-lo, a nossa postura. Nunca nos revoltarmos contra Deus, como fazemos, porque até as nossas doenças, até as situações mais trevosas que enfrentamos, elas nos são amenizadas. Não sei se vocês tiveram oportunidade, uma notícia bem recente, que é a tecnologia, junto com a medicina, conseguiu, neste momento que nós estamos vivendo, erradicar uma das doenças que até hoje não tiveram cura e que afeta, não me lembro o percentual, mas é bem alto, do nosso planeta. Ontem ou anteontem, não me lembro bem precisamente, já publicado nas revistas científicas, que a cura da doença que tem sangue, ou que tem açúcar no sangue, como é o nome dela? Diabetes. Pela primeira vez na história da Terra,
já foi erradicada. Já temos uma pessoa que comprova a cura desta doença. A única doença que nós não tínhamos a cura comprovada. Já é possível esta comprovação. Por que eu trago essa notícia? Porque é mais uma oportunidade que Deus nos dá com a pesquisa, com o conhecimento, com a medicina avançada para nos cuidar, oportunizando-nos uma melhoria de existência para todo esse progresso que está à nossa disposição. A doutrina espírita nos diz que devemos ter resignação. Não esqueçamos dessa palavra. Ao invés da revolta, até que se diz que é castigo de Deus, jamais pensar dessa forma. A doença vem pela nossa condição de ignorância da nossa alimentação, de outros assuntos variados que se instala, não em todos, em alguns, exatamente naqueles que precisam de ficar observando-se a si mesmo, porque Jesus nos ensinou que a cada um segundo sua obra. Devemos fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. E tantos ensinamentos que muitas vezes repetimos sem a necessária reflexão. Trago-lhes ou trouxe-lhes o exemplo de João o Batista. Sabia da sua programação, cumpriu a sua programação, fez o seu papel sem um sinal de revolta sequer. Alguma pergunta? Este é o meu recado de hoje. Muito obrigada pela atenção e paz para todos. Nós aqui agradecemos por essas tão preciosas informações, né? Já conhecemos vários historiadores, vários precursores, né? Mas é sempre bem-vinda tantas e tantas aprendizados. Né? Estamos sempre aprendendo. Né? Mas só lembrando aos nossos avisos, né? Temos os enxovais, aceitamos doações para os enxovais, doações para também as cestas básicas, que a gente faz doações também de cestas básicas. E lembrando também aos nossos internautas, aqueles que sempre, né, estão conosco, para curtir, compartilhar, né, e comentar também, e sugestões, as sugestões através dos nossos comentários, né, dos comentários, que é sempre bem-vindos, de coração. O passe, lembrando hoje que o passe será coletivo.
de agradecimento. Vamos pedir aos nossos magnetizadores, passistas, que se posicionem. Com todo esse momento, todas essas informações, que possamos mais do que nunca só agradecer. Agradecer por tantos e tantos momentos de oportunidade, Senhor, que Tu nos dás. Que possamos agradecer pelo momento de turbulência. Lembremos que é sempre aprendizado. Situações várias que passamos, gratidão. Lembremos dos nossos amigos, espíritos, familiares, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, mas que muitas vezes nós, com nossa revolta, com nossas queixas, muitas vezes não vamos ouvir. Que possamos aprender a pedir ajuda não só aos amigos físicos, vizinhos, mas ao nosso próximo, ao nosso amigo, que está ao nosso lado também, nosso anjo guardião. Lembremos dele. Não compliquemos as nossas situações. Possamos aprender a sentir a nós mesmos, a acalmar, a nós mesmos, para que possamos ter serenidade para resolver os nossos problemas, superar os obstáculos, as dificuldades, os problemas. Obrigada, Senhor. E que essa luz que aqui nesse momento, de todos nós, por toda essa informação, e principalmente com esse exemplo de João Batista, o Batista, lembramos de levar o nosso pensamento em paz a esse momento de guerra que está passando Israel e tantos outros países. Possamos transmitir paz. O que queremos para as nossas vidas?
como nós estamos sentindo a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Possamos refletir. Obrigada, Senhor, que a tua paz, que a tua luz esteja sempre em nossos corações, em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Baby